Porque acaba de chegar uma notícia vinda da Al Jazeera, que é uma emissora estatal iraniana, e ela anuncia que 5 carros explodiram em diferentes pontos de Teherã, capital do país. A reportagem atribuiu as explosões a uma suposta ação do exército de Israel, que teria usado carros-bomba após ataques aéreos terem sido repelidos pelas defesas iranianas. Segundo a agência estatal iraniana, a Al Jazeera, a informação partiu de uma fonte anônima e bem informada. Até o momento, porém, o governo iraniano não apresentou imagens nem relatórios oficiais sobre os danos ou possíveis vítimas. Em resposta, o porta-voz do governo de Israel, em declaração ao canal público Kan, negou qualquer envolvimento nos ataques. Eu quero chamar o Farinazo justamente porque agora aparentemente também se instala uma guerra de narrativas e de afirmações, enfim. É crível que Israel teria utilizado de carros-bomba em Teherã? Comandante Farinazo, eu quero a sua avaliação, lembrando que essa informação veio da Al Jazeera, que é uma emissora estatal do Irã, portanto, pode ter ali o seu grau de parcialidade. Comandante Robson Farinazo. O Coba, é que a Al Jazeera, ela é do Catar, na verdade, né? Eles replicaram, eles devem ter replicado dados da mídia iraniana. O provável é isso daí. Porque a Al Jazeera, ela tenta manter uma situação de equilíbrio, né? Mas eles devem ter replicado dados das emissoras iranianas. Só que o que acontece é o seguinte, essa história dos carros-bombas, ela está circulando desde o começo da tarde nos grupos de Telegram. Eu ainda não publiquei ela no meu canal, porque nós não temos, como eu falei com você, nós não temos nenhuma confirmação. Mas nós temos um antecedente. Há grupos do Baluquistão e do Kurdistão que fazem oposição violenta ao governo do Irã. Há um grupo, inclusive, chamado MEC, que seria patrocinado por Israel e que nos anos 1980 fizeram um atentado. Não sei se vocês sabem, mas o líder do Irã, o Ali Khamenei, ele tem um braço aleijado. Ele ficou com o braço aleijado em função desse ataque, né? Então, assim, existem esses grupos violentos no Irã, principalmente do Baluquistão. O Baluquistão é um problema tanto para iranianos para paquistaneses, né? E esses grupos, eles se utilizam de tudo que você pode pensar em termos de atentados. Agora, se aconteceu ou não, a gente não tem nenhuma comprovação até o momento. Essa história, é o que eu falei, está circulando desde a hora do almoço. A gente não é o que você mesmo colocou aí, né? É uma guerra de narrativas agora. Cada um vai vender o seu peixe e a gente não sabe onde fica a verdade. Até porque, só para complementar, devolver o microfone para você e o professor. Agora, principalmente com a inteligência artificial, você vê uma imagem que ela pode nunca ter acontecido, nunca pode ter existido, né? Então, é um terreno de muitas dúvidas. Mas eu não duvido, não, que uma coisa dessa possa ter acontecido. Só para complementar a informação, a Al Jazeera é estatal, mas não é iraniana, é estatal do Catar, é Qatari, mas tem com as suas ligações, naturalmente, com o Irã. A agência estatal que trouxe essa informação, republicada pela Al Jazeera, é a agência estatal de notícias aí sim do Irã, a IRNA, ou IRNA, é a sigla da agência estatal. A Al Jazeera replicou a IRNA, né? Exatamente. Quero a sua avaliação sobre isso também, professor José Niemeyer. Olha, o comandante Farinazo colocou muito bem. Hoje a inteligência artificial cria imagens do nada, então você tem muita contra-informação, informação que não é verídica, né? Isso é utilizado dentro da guerra de narrativas. Essa guerra, inclusive, começou com uma narrativa, se vocês me permitem, uma narrativa do governo israelense com relação ao regime dos ayatolás. É uma narrativa, você dizer que lá é um governo autocrático, um governo tirano. Eles têm uma postura autocrática, há uma mistura perigosa entre religião e política no Irã, muito perigosa. Setores do Estado iraniano estão sequestrados por alguns centros de poder, por exemplo, a Guarda Revolucionária, que é muito próxima aos ayatolás, mas no Irã, só para lembrar, nós temos algum processo de escolha de lideranças, mas essas lideranças, sempre que são escolhidas, eles têm que responder diretamente aos ayatolás. Aí você tem... geralmente na política externa iraniana, ou mesmo na política interna, algo muito diferente do que nós conhecemos por decisões democráticas baseadas no Estado de Direito. Então é um governo autocrático. Agora, narrativas vão haver, tanto do lado do Irã, que diz
que coloca que Israel tem um programa nuclear de em torno de 90 bombas ativas e que também a qualquer momento pode atacar seus inimigos, por exemplo, o Irã. Então tem muita narrativa, muita narrativa. Agora, sobre a questão do terrorismo, eu acho interessante, não sei se o comandante vai concordar comigo, mas Israel, nos últimos meses, ele vem limpando o terreno, atacou o Hamas depois daquele atentado brutal do Hamas de 7 de outubro, tentou eliminar ou desestabilizar o Hamas, atacou o Hezbollah no sul do Líbano, inclusive com muita eficiência, inclusive mantém tropas na fronteira. Eu estive lá num curso em fevereiro, um curso com professores em Israel, também teve uma ação muito eficaz no sul do Líbano contra o Hezbollah, financiado pelo Irã, e agora organiza esse ataque, quem atacou primeiro foi Israel, agora organiza esse ataque preventivo. E Kobayashi, só para lembrar, um ataque preventivo não é considerado algo legal dentro do direito internacional público, né? É algo ilegal, está fora das leis do direito internacional. Mas Israel meio que preparou, a gente analisando pode dizer que preparou esse ataque a partir da ação contra grupos terroristas nos últimos meses. Professor Niemeyer, eu quero aproveitar a sua participação, a gente já falou sobre isso há pouco aqui na nossa cobertura, mas eu queria muito a sua análise sobre algo extremamente relevante, que seria um plano de Israel de exterminar o líder Ali Khamenei e que teria sido suspenso, um plano que não teria sido levado a efeito por intervenção de Donald Trump. Essa informação foi divulgada pela agência Reuters. Eu quero a sua análise a respeito disso, tanto da existência de um plano quanto da intervenção do Trump para que isso não acontecesse. Kobayashi, não tem informação muito confirmada sobre isso. Sempre é passado que o Mossad atua com o intuito de muitas vezes eliminar lideranças que representam estados ou grupos, por exemplo, grupos terroristas que são inimigos de Israel. E o Mossad parece, o comandante Farinaz também pode nos ajudar com isso, o Mossad estava já operando dentro do Irã, o serviço secreto israelense, né, no campo externo, que é o Mossad, estava operando para buscar informações até para organizar essa ação militar, né, por parte das Forças Armadas israelenses. Agora, se há um plano e também uma informação que Donald Trump que impediu isso, eu aproveito esta questão que eu não tenho informação suficiente para colocar aqui um pouco acrescentar uma informação, né, uma ideia, uma ilação, de que os Estados Unidos, neste ataque em específico, eles tinham conhecimento, mas este ataque tem muito mais a ver com uma postura de autonomia do governo israelense, até porque este governo, que é o governo Netanyahu, anda muito pressionado dentro de Israel, por várias facções e pela população, parte da população. Então, eu vejo neste ataque, diferente do último, que foi em outubro do ano passado, quando o Irã atacou Israel e Israel revidou, ali, inclusive, com a ajuda norte-americana e de países aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Agora, eu vejo mais autonomia por parte de Israel. Eu acho que é uma jogada mais arriscada por parte do governo Netanyahu, uma ação mais arriscada, mas eu vejo um certo nível de autonomia por parte do governo israelense na figura de Netanyahu. Essas informações vêm da agência Reuters, as informações de que haveria uma oportunidade, um plano, e que Donald Trump teria vetado, desencorajado os líderes israelenses de matar o líder supremo do Irã. E ao canal N12 News, o conselheiro de segurança nacional de Israel, Hanebi, teria dito que o governo israelense não pede permissão aos Estados Unidos para escolher os seus alvos e que Israel não pretende derrubar o regime iraniano, o comandante Farinaz. Mas aí a gente cai de novo, eu concordo com tudo que o professor falou, Kobayashi. A gente cai de novo na guerra das narrativas. Eu duvido que alguém nesse momento está se importando com o Donald Trump. Ele virou, eu falei isso já para vocês. Na minha opinião, o Donald Trump virou passageiro nesse ônibus da guerra. Os dois motoristas são o Khamenei e o Netanyahu. O Trump ele não está mandando nada, ele não conseguiu nada com a guerra da Ucrânia, né? A atuação dele com relação às tarifas chinesas foi pífia. Os Estados Unidos estavam pegando fogo esse final de semana, não sei como é que está agora, com os protestos aí contra as deportações de imigrantes. Então, eu acho que ele não tem capacidade decisória nenhuma com relação
com relação a Israel. Agora, eu não duvido que os israelenses vão tentar matar o Khamenei. Deixa eu contar uma coisa rápida aqui para vocês. Quando mataram o Ismail Haniyeh, a liderança do Hamas, em Teherã, eu falei, olha, a próxima vítima agora é o Nasrallah. O próximo é o Nasrallah. O Nasrallah foi assassinado no Líbano, exatamente 57 dias depois. Eu avisei, falei isso, o próximo é o Nasrallah. Então eu não acredito que não vá se eliminar o Khamenei. E se quer Donald Trump aprove, que ele deixe de aprovar, eu não acredito que os israelenses não vão tentar. Eu acho que se eles tiverem oportunidade, eles vão tentar sim. Eu só não sei o que isso muda, porque é o que eu falei para você, eu torno a dizer. São sociedades diferentes. Os israelenses veem a eliminação de uma liderança de uma forma. Os iranianos, não que eles não sintam a dor, mas eles encaram de uma outra maneira. Não sei se vai ser efetivo. O comandante Farinazzo, só para entender, você acredita que o Donald Trump não tem essa relevância toda para influenciar as decisões ou, inclusive, para mediar a solução do conflito? Bayashi, na minha opinião, o Donald Trump é o primeiro caso na presidência dos Estados Unidos que um presidente vira um pato manco com 5 meses de mandato. Porque a atuação dele com relação à Ucrânia foi pífia. Ele fazendo negociações, né, ele indo ao Twitter, fazendo afirmações, etc. E nenhum dos lados estava ligando para as declarações dele. E eu vou te lembrar outro caso. Enquanto havia negociações do Irã com os Estados Unidos com relação ao acordo nuclear, que foi rasgado por Donald Trump em 2018, não podemos nos esquecer de forma alguma. Enquanto havia essas negociações, o Trump e seu escalão de comando aí sabiam que o Israel estava planejando o ataque. Então ele é um presidente que não tem mais condições de decidir. Eu acho que ele vai ser levado aí pela tempestade da política nesses próximos 3 anos e meio. Há alguém, então, que poderia mediar a solução, intermediar uma pacificação desse conflito, comandante Farinazzo? Talvez a China. Eu duvido até que a Rússia vá fazê-lo. Eu acho que talvez a China, ou talvez os dois países cheguem num esgotamento aí, né, em virtude aí dos prejuízos que eles têm com essa guerra aí, talvez eles cheguem no esgotamento e a coisa se resolva. Ou que a solução que o Netanyahu quer, o Trump seja arrastado para essa guerra. Porque a gente tem que lembrar uma coisa, isso não pode ser esquecido. Donald Trump se encontra numa situação de grande dificuldade nos Estados Unidos. Dois parlamentares, um parlamentar foi assassinado, do Partido Democrata, foi assassinado ontem em Minnesota e o outro foi gravemente baleado, né? Os parlamentares junto com os respectivos cônjuges. Há protestos em todas as cidades dos Estados Unidos. A situação econômica americana não é muito boa. Donald Trump não tem conseguido nada com relação às tarifas da China. Ou seja, a situação doméstica do Trump não é nada boa. E a gente sabe que nos Estados Unidos há uma certa tradição de quando um presidente está com problemas em casa, ele acaba arrumando uma guerra aí fora. Então eu não sei, pode ser que ele seja arrastado. O cenário que nós temos daqui para frente é bastante nebuloso, né? Eu quero também saber a sua opinião, professor José Niemeyer. Quem poderia intermediar uma solução, um acordo de paz entre esses dois países? Olha, o comandante colocou muito bem, de maneira dura, bem realista, e vou colocar aqui de uma maneira mais conceitual, né? Os Estados Unidos perderam poder relativo na administração Trump, por incrível que pareça, né? Rapidamente perderam poder relativo, se distanciaram da União Europeia, deram uma procuração e vão fazer com que a Rússia consiga 20% do território quando o armistício for assinado, se for assinado em breve, não acredito. Fazem com que a China ganhe cada vez mais autonomia. Os Estados Unidos expõem a economia norte-americana ao falar que a economia norte-americana está em decadência, quando ainda é a principal economia do mundo, então ele fica meio que atirando contra o próprio pé, falando da economia norte-americana o tempo todo. Com a guerra da Ucrânia se redesenhou o centro de segurança no sistema internacional e os Estados Unidos da América piscaram, né? A OTAN está sendo questionada, principalmente agora por europeus, como eu falei, há uma tentativa da PESC, que é a Política Externa de Segurança Comum Europeia, ser colocada em operação pela primeira vez, e acho que vai acontecer. A China cada vez mais proeminente e deixando claro seus interesses com relação ao Mar do Sul da China.
a Rússia, e a Rússia é importante, com certeza o comandante Farinaz tem essa informação, é uma informação que também está nos sites mais de inteligência militar. A Rússia ela vem conseguindo produzir meios militares, por exemplo, tanques de guerra, com muita rapidez. O que os países da OTAN produzem em um ano, ela produz em 3 meses, né? Meios militares como tanques e outros blindados e outros tipos de armamento. Então a indústria russa está a todo vapor, a indústria militar. Há uma interdependência complexa entre China e Rússia que favorece muito a Rússia. A China está bancando as sanções que a Rússia recebeu pelo mundo, pelo Ocidente, desde o início da guerra com a Ucrânia. Então, hoje a China é fundamental e há uma aliança entre Putin e Xi, uma aliança muito forte. Acho que não é que Trump vai intermediar, eu concordo, não é o melhor hoje para intermediar, mas a diplomacia norte-americana, o Departamento de Estado, que aí já é uma questão de Estado, não de governo, junto com a diplomacia europeia e junto com a diplomacia chinesa, eu acredito, podem sim chegar, criar uma mesa de negociação para que você mantenha, além de manter essa guerra, uma guerra ainda limitada, uma guerra mais de meios aéreos, né, e mísseis terra-a-terra, depois tentar, como disse o comandante, fazer com que a guerra, aos poucos, vá sendo digerida pela política internacional e pelos interesses da política internacional, já que é um evento muito sério e que afeta as potências centrais. Professor Niemeyer, o fato do Irã ter ingressado no bloco dos BRICS impacta alguma coisa nas relações entre os países envolvidos neste bloco para as opiniões, os posicionamentos em relação ao conflito ou não necessariamente? Kobayashi, eu sempre fui um crítico dos BRICS, desde 2006, quando os BRICS começaram a ganhar uma ênfase maior como bloco de integração, até porque eu nunca vi o link geopolítico entre todos os membros. O Brasil, que é um membro importante, não tem link geográfico nem com China, nem com Índia e nem com Rússia. Esses 3 países têm um link geográfico, mas assim, a África do Sul entrou, também achei que acabou ficando, era um bloco mais consultivo do que operacional. Isso mudou muito nos últimos anos. Hoje é um bloco muito ativo, tem um banco, os países são países grandes, países baleia, como nós chamamos em relações internacionais, países para onde eles se movimentam nos seus continentes, eles movimentam todo o continente. Hoje eu vejo um bloco muito importante, tanto que o bloco também ele se abriu a outros países, por exemplo, o Irã. É um bloco que é muito difícil, por exemplo, os Estados Unidos entrar no bloco, então é um bloco que acaba tendo pelo menos um simbolismo muito grande de representar um grupo de países que são, não sei se posso dizer contrários aos interesses norte-americanos, mas que são pelo menos países que competem com os Estados Unidos da América, principalmente Rússia e China. O Brasil sempre tem que tomar cuidado, porque o Brasil não é um país decisivo nos temas de segurança internacional, então o Brasil sempre tem que participar desses blocos com cuidado. Tanto o Mercosul, principalmente BRICS, né? O Mercosul ele é líder, nos BRICS ele é um país importante, mas não é líder. Às vezes tem a presidência do bloco, como agora vai ter, mas não é um país líder dos BRICS como é do Mercosul. Só que no Mercosul você tem a China e a Rússia. Eu tenho a impressão que o comandante Farinaz vai concordar assim comigo, que nós temos hoje 3 países com uma postura imperial no sistema internacional. 3 países e um bloco importante. O bloco importante é a União Europeia, mas a União Europeia ela tem uma visão mais liberal, idealista das relações internacionais. Por ser um bloco de países, pela tradição, pela necessidade de se criar uma paz, não vou dizer perpétua na União Europeia, mas uma paz estruturada na União Europeia, que viveu já vários conflitos graves na história do mundo. Mas você tem Estados Unidos, China e Rússia. Esses 3 países, os 3 países têm uma postura imperial com relação ao seu espaço vital. Vídeo que o presidente Trump, nos últimos meses, neste jeito alternativo dele para dizer o mínimo, fez. Dizer que o Canadá deveria virar o Estado norte-americano, que ele queria anexar, ia dominar e considerar território americano o Canal do Panamá, que ia projetar poder contra a costa atlântica da Groenlândia, vai mudar o nome do Golfo do México, quer dizer, tudo que é espaço vital, uma ação afirmativa no Ártico, né, nas terras do Ártico, tudo que é espaço vital norte-americano, Trump começou a se colocar, porque hoje espaço cada vez mais voltou, né? Espaço é poder. Quando você domina o espaço, se tem logística, você domina
você domina aquele espaço e projeta poder ali. E Trump, então, ele vive do espaço vital hoje, é muito importante esse espaço vital. A China, nem preciso dizer, com a questão não só do Mar do Sul da China, mas de todo o Sudeste Asiático, onde a China tem interesses claros, não só econômicos, como estratégicos e militares também. E a Rússia, que é um país que atua como se estivesse no século XVIII, né? Atua decididamente com uma postura ativa no seu espaço vital. Depois da Ucrânia, já se está falando, o comandante Farinaz, eu acho que tem essa informação também, já se está falando numa possível ação russa com relação aos países bálticos, né? Que começam também a ficar dentro da mira deste novo expansionismo russo. Comandante Farinaz. Eu acho o seguinte, que o professor colocou aí sobre o BRICS é bastante interessante, né? Porque eu acho que são diferenças culturais enormes entre China, Rússia, Brasil, Irã, por exemplo. E um problema que eu vejo também com relação a BRICS é que o Brasil não tem um projeto estratégico, né? Um projeto de 20 anos, um projeto que diga onde nós queremos estar daqui a 20 anos. A gente não tem, você não ouve, nem de parlamentares, nem de empresários, nem de lideranças da nossa sociedade, você não ouve um projeto. E assim, nós vamos estar entrando num mundo novo onde Rússia e China sabem bem o que desejam. Esse país tem o pé bastante firmado no chão aí, eles sabem o que eles querem. Então, assim, gente, o que eu posso dizer é que nós temos muitos desafios pela frente aí. O BRICS é uma construção, parece que o Vietnã entrou agora, o Vietnã é outro país que a gente acredita que tem um projeto também. E eu estava conversando, estava dando uma palestra esses dias, eu deixei claro pro pessoal, falei, olha gente, muita gente estava preocupado com a ascensão chinesa, né? Eu falei, olha, vocês não têm que se preocupar com isso. Porque sob a hegemonia americana, nós nunca tivemos um projeto. Não é sob a hegemonia chinesa que a gente vai começar a ter um. Nós nunca tivemos um projeto estratégico, gente. Um projeto de Estado, né? Então é uma coisa bastante complicada, né? E assim, no momento, né? Só para concluir, devolvo o microfone para os senhores. O que é complicado nisso tudo é que no momento onde você tem lideranças que sabem o que querem, um Vladimir Putin na vida que está no poder aí há 25 anos, um Xi Jinping que ele vem construindo uma carreira por décadas no Partido Comunista, né? Essa gente sabe o que quer, essa gente tem planos, essa gente tem assessores aí que estão afinados com as suas diretivas estratégicas. Quer dizer, entre essas duas águias, vocês têm um dos presidentes mais erráticos da história dos Estados Unidos, que é o Donald Trump. Ele nem conseguiu aproveitar a experiência que ele teve, né, nos últimos 4 anos da Casa Branca. Tanto que toda essa confusão que nós estamos vivendo hoje não existiria se ele não tivesse rasgado aí, né, o acordo com o Irã em 2018. Esse é o mundo que nós temos, gente. Lideranças que eu considero o Donald Trump, o Macron, o Starmer no Reino Unido, né, são lideranças fracas, não são lideranças com projetos estratégicos, né? Então, bastante complexo o mundo que nós estamos indo.